Paz, alegria. No Evangelho de hoje nós vamos ver Jesus continuando esse diálogo com os fariseus. Continua falando sobre a hipocrisia deles. Jesus que deseja um coração sincero. Vamos acompanhar o Evangelho. Peço que você compartilhe esse momento de reflexão com outras pessoas, comente, curta, para que chegue a mais e mais pessoas. O Evangelho diz assim, é Mateus capítulo 23, de 23 a 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver que a atitude de Jesus diante da hipocrisia é muito dura. Porque Jesus, de fato, ele se alegra com um coração humilde, um coração transparente. Jesus, ele não quer de nós mudança de comportamento apenas. Jesus quer conversão, metanoia, mudança de mentalidade para que mude o nosso interior. Jesus, porque é muito fácil, na verdade, mudar o comportamento. Você pode ter um comportamento dentro da igreja, em casa ter outro. Se você tiver com um grupo de pessoas, amigos que são da igreja, que são religiosos, pode ser um comportamento, mas com outro grupo, que talvez não sejam da igreja, é um outro comportamento. Isso é hipocrisia. Jesus não gosta disso. Ele quer uma mudança de vida para que você seja o mesmo cristão, autêntico, aonde quer que você esteja. Sozinho, acompanhado, na igreja, fora da igreja. Sobretudo fora da igreja, que é onde devemos dar mais testemunho ainda. Então é isso que Jesus espera de nós, uma mudança de vida, não só mudança de comportamento. E aí por isso que Jesus ele se preocupa com o interior. E enquanto que os fariseus estavam só preocupados com o exterior, e Jesus faz uma metáfora aqui, dizendo que eles se preocupam em limpar o copo por fora para deixar, mas não limpam por dentro. Imagina você ter um copo que você toma suco, alimentos e água, imagina, e aquele copo vai ficando sujo, contaminado, e você só limpa por fora, imagina, e não lava por dentro, você vai acabar se contaminando. Jesus, ele usa essa metáfora para dizer que nós não podemos ser que nem os fariseus que só se preocupam com o externo. Isso, inclusive, serve até para a condição física da pessoa. Nós hoje vivemos numa era que é conhecido como, podemos chamar de era da vaidade, onde as pessoas se preocupam só com o externo, o físico, a parte externa, mas não se preocupam com a parte interna. Isso estou falando da parte física mesmo. Pessoas que cortam o cabelo bem arrumadinho, né? Fazem tantos tratamentos no cabelo, maquiagem e sobrancelha e tudo mais. Os homens também têm ali todo um cuidado externo, as unhas bonitas e tal, mas vive tomando um monte de coisa que vai fazer mal para o seu rim, vai fazer mal para os seus órgãos internos. Uma má alimentação. As pessoas, elas hoje são muito mais focadas no externo, uma bonita roupa, uma maquiagem no rosto, unhas bonitas, um cabelo arrumado, bonito, mas vai comer comida gordurosa, tomar refrigerante e vai comer tantas e tantas coisas que vão fazer mal para o seu interno. E aí nós vamos usando essa reflexão, a gente traz também para o nosso lado espiritual. Às vezes tem um comportamento aqui porque está diante de alguém e tudo mais, mas por dentro, às vezes até chega com a pessoa e se mostra simpático e tudo mais, mas quando está
longe dessa pessoa, por trás dessa pessoa, fala mal dela, reclama dela e critica, mas não tem coragem de falar para a pessoa. Isso é hipocrisia. Quantas pessoas tem assim, infelizmente, que fazem fofocas da vida do outro, mas quando estão diante da pessoa, falam direitinho, não falam nada, não faz uma crítica, está ali, conversa e tudo mais, mas que feio isso é hipocrisia. Até eu entendo aqui a sentença de Jesus, eu entendo aqui, nas palavras de Jesus, parece que ele realmente está irritado com isso. Porque realmente isso é irritante. É irritante você ser uma pessoa de duas caras. Uma pessoa que só se preocupa com o externo, com a aparência, em que você está diante das pessoas, rindo, simpático e tudo, mas fala mal dos outros. Como tem pessoas assim, né? Isso é triste demais. Isso é ridículo até. Então Jesus ele não se alegrava com isso, de maneira alguma, de forma alguma. Jesus queria a mudança interior e não é só mudança de comportamento, porque como eu falei, quando você está diante de uma pessoa X, você tem um comportamento com ela, quando é com uma pessoa Y é outro comportamento, como assim? Ou então quando você está diante de uma pessoa, você tem um comportamento, quando está por trás dela, é outro comportamento em relação a ela. Então nós precisamos meditar sobre isso. Isso não agrada em nada o coração de Deus. E é que nem a história daquele garotinho de 10 anos que ao chegar da igreja com os seus pais, o garotinho começa a gritar desesperadamente: pai, não, pai, por favor, não tira o seu paletó. E aí o pai: mas por que eu não posso tirar meu paletó? Porque quando o senhor tira o seu paletó, o senhor se transforma. Ou seja, na igreja era uma coisa, e em casa era outra coisa. E isso pode mudar de ambiente para ambiente. Não sejamos hipócritas. Você observe nesse evangelho que não agrada a Jesus. Então, Senhor, nós pedimos um coração sincero, transparente, para que nós possamos ter uma mudança de vida e que essa mudança comece por dentro e que venha de dentro para fora. Nós aprendemos que nós temos duas conversões. A conversão quando a gente deixa tantas coisas que não te agradam no mundo, mas também quando nós tiramos essas coisas de dentro de nós. Essa é a conversão mais difícil, é aquela de dentro para fora. Dai-nos a força, Senhor, dai-nos um coração disposto a viver essa conversão de dentro para fora, que nós sabemos que te agrada. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um santo e abençoado dia.